Olá amigos, seja bem-vindo ao meu canal EPS, Estudo de Pesquisas Paranormais e Sobrenaturais, TV UFO, EPS, Estudo de Pesquisas Sobrenaturais. Washington, D.C., 1957. Um agente federal e capelão que tinha autorização de alta segurança no Pentágono, o Dr. Frank Stranges, foi apresentado a um ser extraterrestre chamado Valiant Thor, que trabalhava secretamente com o governo americano. Stranges, mais tarde, foi a público com as chocantes alegações em seu inovador livro Estranho no Pentágono. O Dr. Frank Stranges disse que em 16 de março de 1957, Valiant Thor chegou numa nave. E essa nave pousou em Alexandria, na Virgínia, num campo agrícola às 8 horas da manhã. A polícia foi a primeira a chegar. E tiveram uma conversa com ele. Ele queria se encontrar com o presidente Eisenhower. Então eles o levaram ao Pentágono, onde ele se encontrou com o secretário de Defesa. Depois disso, eles o levaram até a Sala Oval para se encontrar com Eisenhower, Nixon e todos os chefes do governo. O relato de Stranges foi sustentado por Harley Byrd, o sobrinho do almirante Richard E. Byrd, que trabalhou para o Departamento de Defesa de 1957 a 1963. Byrd foi designado para o projeto Blue Book, o programa militar secreto que investigou relatos de OVNIs, e escreveu o prefácio do livro de Stranges. Esse prefácio é realmente espantoso, porque temos um oficial governamental de alto escalão indo a público com uma história totalmente assombrosa. Houve reuniões cara a cara entre oficiais americanos e pessoas de outros sistemas estelares. Ponto final. A melhor evidência, na minha opinião, é o caso de Valiant Thor e a sua visita à capital dos Estados Unidos. Ele permaneceu nos Estados Unidos por 3 anos e fez uma série de coisas lá, comunicou-se com várias pessoas e discutiu a conjuntura nos Estados Unidos e no cosmos. Segundo relatos, Valiant Thor foi enviado à Terra pelo Alto Conselho para intervir em nome da comunidade intergaláctica. Estavam apreensivos, porque nossas capacidades nucleares haviam se tornado uma preocupação interestelar. Diz a história que Valiant Thor tinha contato com membros de alto nível do governo americano e dos militares, incluindo os chefes do Estado-Maior. Essencialmente dando um alerta amigável. Ei, se vocês não desarmarem suas armas nucleares e os russos também não, tudo vai terminar em completa destruição para todos e a obliteração da raça humana. E Thor não era do tipo de personagem valentão. Ele queria que as pessoas da Terra entendessem e agissem elas mesmas e não que elas fossem forçadas. A história, na verdade, parece o cenário apresentado no filme de 1951, O Dia em que a Terra Parou. Um cenário muito semelhante. Por mais extravagantes que essas alegações pareçam, fotografias emergiram de Thor se encontrando com altos oficiais, e ninguém se manifestou para contestá-las. Até membros da família do presidente Eisenhower, incluindo sua bisneta, Laura Eisenhower, insiste que a história é verdadeira. Valiant Thor surgiu em torno de 57 e foi levado ao presidente e ao vice-presidente, e eles lhe deram um status VIP por 3 anos. E ele queria que a humanidade soubesse sobre isso. Ele propôs um plano, mas o secretário de Defesa, o chefe da agência de inteligência central e os chefes do Estado-Maior se opuseram. E, embora ele quisesse ter uma reunião com a Assembleia Geral das Nações Unidas para apresentar a história a eles, isso foi vetado também. Enfim, a sua missão, que era em nome da Federação, não foi abraçada. Sua missão foi abortada. Ele não realizou aquilo para que veio, porque a decisão foi tomada não pelo presidente em si, mas foi tomada por pessoas como o secretário da Defesa e da CIA.
E acho que foi um momento decisivo na história dos Estados Unidos e do mundo. Tivemos a oportunidade de mudar nosso modo de ser e perdemos essa oportunidade. Resumindo, nós a jogamos fora. O que é muito interessante na dinâmica de Valiantor é se isso era ou não algo que fosse parte de um plano maior. Se de alguma maneira havia esses soberanos nos bastidores controlando a humanidade. Valiantor afirmava que tinha sido mandado para um alto conselho para falar com os líderes militares da Terra e alertá-los dos perigos das armas nucleares. Um grupo extraterrestre não vai se tornar abertamente conhecido até que essa sociedade esteja pronta, ou seja, até que seu desenvolvimento tenha naturalmente os dirigido a favor da ideia da vida extraterrestre. Assim, não seria uma grande surpresa e não tumultuaria sua ordem social e política existente. Se estamos sendo monitorados por extraterrestres, parece-me que o motivo de eles não pousarem abertamente na Casa Branca é algo muito parecido com a principal diretiva. Acho que a principal diretiva é que eles não devem interferir conosco, que nós temos o poder de escolha. E que eles têm que nos deixar exercitar essa escolha que o Criador nos deu. Mesmo que muitas vezes nossas escolhas sejam ruins. Tomamos decisões erradas. Esse é o nosso legado. Temos permissão de fazer isso. Sudeste da Ásia. Todos os anos, durante o 9º mês lunar do calendário chinês, milhares de taoístas de toda a região celebram uma tradição de 2000 anos, chamada Festival dos 9 Deuses Imperadores. O Festival dos 9 Deuses Imperadores é um festival muito importante nas comunidades chinesas do sudeste da Ásia. E gira em torno de um ritual carnavalesco realizado durante 9 dias. O ponto desse festival é invocar os muito poderosos 9 deuses imperadores. Porque eles são vistos como residindo no céu. Os taoístas acreditam que os 9 senhores do céu foram os governantes originais da China e os filhos do Supremo Deus da Criação. Segundo a lenda, os 9 deuses imperadores vêm das 9 estrelas que compõem a Ursa Maior, 7 delas visíveis, 2 delas invisíveis. Seu dever é controlar o universo e manter a ordem na Terra. Há uma crença no taoísmo e na cultura chinesa em geral de que o mundo sobrenatural toma a forma de um império burocrático. E há uma hierarquia muito detalhada, com escalões e departamentos. E o fato de serem os 9 deuses imperadores mostra que são deuses de escalão muito alto na burocracia celestial. E que tem uma função muito importante de governar, basicamente, o reino celestial, mas também o reino humano. Para garantir que a vontade dos deuses seja honrada no próximo ano, devotos selecionados canalizam e até incorporam os 9 deuses imperadores durante as procissões do festival. Há, tipicamente, 9 médiuns que conseguem entrar em transe e canalizam esses deuses, para trazê-los para a Terra e torná-los muito contentes e felizes. A razão pela qual é crucial deixá-los felizes é porque eles mantêm um registro de tudo o que acontece na Terra. Eles controlam o destino humano. Ao final dos 9 dias, quando o festival atinge seu clímax, os deuses finalmente retornam para as estrelas de onde vieram. Curiosamente, a ideia dos 9 deuses ou soberanos vigiando a Terra pode ser encontrada em culturas ao redor do mundo.
Os astecas da Mesoamérica adoravam 9 deuses chamados os Senhores da Noite. Na tradição nórdica, 9 deuses sobreviveram ao Ragnarok, ou à destruição da Terra. Segundo uma lenda budista, o imperador Ashoka consultava uma sociedade secreta chamada os 9 Homens Desconhecidos, que possuiriam o conhecimento do universo. Os antigos etruscos da Itália também acreditavam em 9 deuses que podiam ser persuadidos a influenciar o destino da humanidade. E na mitologia grega, Zeus liderava um conselho de 9 deuses criado para supervisionar a humanidade. Supõe-se que os deuses olímpicos canônicos são cerca de 12. E eles têm um órgão governamental também. Então, eles têm um conselho. Os 9 deuses mais importantes estão lá. Sentado no topo está Zeus. Isso compõe a estrutura de poder dos céus. E eles ocasionalmente se encontram para determinar o que eles vão fazer a respeito da humanidade. Zeus criou o Conselho dos 9, e eram Afrodite, Apolo, Atenas, Deméter, Hefesto, Hera, Hermes, Poseidon e o próprio Zeus. E esses eram os deuses que podiam interagir com os humanos. Acho que para nos manter na linha. Eles eram deuses que estavam profunda e fundamentalmente envolvidos na vida dos humanos. E os deuses ocasionalmente tinham que limpar a casa. Então, algumas vezes na tradição mitológica, ouvimos sobre os deuses decidindo, como ouvimos no Gênesis, que vão recomeçar do zero, ou seja, recomeçar com uma raça humana inteiramente nova. Seria pura coincidência que tantas culturas antigas, separadas por milhares de quilômetros, adorassem um grupo de 9 deuses? E poderia ser que esses seres não fossem deuses, mas visitantes extraterrestres, visitantes que trabalham nos bastidores e que ainda nos vigiam hoje? Eu acho que eles chegaram e que eles ficaram. Então isso vai ao encontro da ideia de que nós estamos num projeto em andamento de espécies extraterrestres e que eles estão nos observando e sempre nos observaram de longe. Porque, segundo as histórias da criação, nós somos seus descendentes. Então, se o conselho existir, eles estão aqui para observar sua criação. A ideia de um conselho de deuses, especialmente 9 deuses, recorre diversas vezes através da história. Pessoas hoje afirmam que estão em contato com um conselho divino. Quando você olha isso, tem que perguntar, é possível que seja o mesmo grupo de seres extraterrestres que emergem repetidas vezes na história humana? E que, de fato, eles podem ter um plano de longo prazo ou de longo alcance para a humanidade? Dezembro de 1998. Durante a montagem da Estação Espacial Internacional, astronautas americanos avistaram um grande item não identificado orbitando a Terra. Eles tiraram fotos do misterioso objeto e as postaram no site da NASA. Quando você olha as fotografias do objeto, muito obviamente parece artificial. Não é um meteoro, não é um pedaço de rocha, é algo que tem uma aparência tecnológica aerodinâmica. Quase como algumas naves furtivas que construímos com um tipo de nariz curvo na frente como um falcão. Curiosamente, oficiais da NASA rapidamente removeram as fotos e alegaram que o objeto nada mais era que escombros espaciais. Provavelmente, um cobertor térmico que inadvertidamente se desprendeu da estação espacial. Mas alguns pesquisadores independentes não estão convencidos e sugerem que pode ser a última evidência do satélite Cavaleiro Negro, que foi manchete 3 anos antes que o primeiro satélite feito pelo homem fora lançado em órbita.
Em 1954, tanto o San Francisco Examiner como o Aviation Week Journal publicaram artigos detalhando o que pareciam ser satélites artificiais orbitando a Terra. Chocou muita gente porque, apesar de o conceito dos satélites ser conhecido, ninguém no planeta estava lançando satélites. A história decolou com um homem chamado Major Donald Cahill. Ele anteriormente pertencia às Forças Armadas e escreveu vários livros sobre OVNIs. Uma das coisas que Cahill escreveu foi como supostamente alguns militares disseram a ele que as Forças Armadas americanas estavam seguindo 1 ou 2 satélites desconhecidos de tamanho extraordinário na órbita da Terra. Ninguém sabia o que eles eram. Isso foi muito antes do Sputnik, o primeiro satélite lançado pelos russos. E deu origem à ideia de que eles eram extraterrestres. O Departamento de Defesa americano teria recrutado a assistência do astrônomo Clyde W. Turnbull em 1953 para identificar esse estranho objeto. No entanto, suas conclusões nunca foram tornadas públicas. Com base em sua aparência no radar nos anos 1960, cientistas estimaram que o misterioso satélite pesava mais de 10 toneladas. Não só várias vezes maior do que qualquer programa espacial no mundo todo era capaz de lançar, como também parecia se deslocar em uma órbita artificial, circulando a Terra de polo a polo. O Cavaleiro Negro estaria numa órbita polar, que é o que você faz se quiser cobrir todo o planeta Terra enquanto gira sob você. Satélites meteorológicos, satélites espiões são comumente postos nessa órbita polar para cobrir toda a superfície da Terra. Isso implica que é um objeto artificial. O que é particularmente intrigante nesse satélite é que ele não é um dos nossos. Em outras palavras, a teoria é que é um satélite extraterrestre que talvez tenha estado monitorando o planeta Terra por milhares de anos. Nos anos 1930, os operadores de rádio RAM afirmaram que estavam captando sinais de rádio do espaço sideral. E o próprio Nikola Tesla afirmou que estava captando sinais de rádio de Marte. Então temos que questionar. Os operadores de rádio RAM e até Nikola Tesla estavam captando sinais dessa nave extraterrestre orbitando o nosso planeta? Um operador de rádio RAM foi capaz de decifrar esse sinal e criar uma grande matriz de pontos individuais que eram brancos ou pretos. Quando olhou para essa grade, ele concluiu que era um mapa da constelação Epsilon Bootes, posicionada onde teria estado 13 mil anos atrás. Esse misterioso objeto pode ter viajado para a Terra 13 mil anos atrás? E nesse caso, foi posto em órbita por extraterrestres com o fim de observar a Terra? O Apocalipse de Baruch é uma das melhores histórias de antigos astronautas que existe. Isso porque descreve um relato testemunhal de um satélite orbitando a Terra. Baruch descreve como ele viu um magnífico pássaro que observava os acontecimentos no planeta. E, ocasionalmente, esse pássaro estendia suas asas para extrair ou recolher o poder do sol. E, depois de voar, esse pássaro ficava tão exausto que retraía suas asas. Se olharmos os satélites no espaço hoje, é a mesma história. As células solares nas asas que podem se estender e podem se retrair. Então, e se Baruch testemunhou algo semelhante? O próprio Baruch disse que isso era o guardião da Terra. 30 de dezembro de 2013. Em um noticiário televisivo internacional,
o ex-ministro da Defesa Nacional canadense, Paul Hellyer, fez uma espantosa declaração. Afirmou ter conhecimento de que extraterrestres estavam visitando a Terra. Eu quero saber por que o senhor diz que os OVNIs são tão reais quanto os aviões voando no céu. Bom, porque eu sei que eles são. Eles têm visitado esse planeta há milhares de anos. E existe o que é chamado uma federação desses seres. E eles têm regras. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente. Que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobisse o nosso território. E como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. É possível que haja uma federação galáctica de extraterrestres monitorando a Terra? É muito possível que isso esteja acontecendo aqui, que um grupo supervisione o planeta Terra. Esse poder superior no universo que monitora coisas na Terra. Acho que não há a menor dúvida de que a federação é real. Isso é algo que eu ouço desde que comecei a me interessar pelo tema ufologia. E eu falei com centenas de pessoas que tiveram contatos diretos ou indiretos com vários indivíduos de um ou mais dos planetas que são membros da federação. Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde. Eu acho que assim como existem várias espécies aqui na Terra, existem muitas espécies lá fora. Pessoas lá dentro já disseram isso na minha cara. Que já temos relações diplomáticas com várias espécies e culturas extraterrestres. Eu sei, por exemplo, que eles têm 2 ou 3 espécies greys. Sabemos que há os louva-a-Deus e os répteis de vários tipos. Esses são os tipos principais que discutimos, porque são os que nossa mente consegue compreender. Fui informado de muitas coisas, e algumas delas são muito assustadoras e perturbadoras. OVNIs são reais. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. É possível que os extraterrestres não queiram interferir diretamente na nossa sociedade, mas nos orientar dos bastidores. E precisamos também cogitar se não há nenhuma verdade na ficção científica, na televisão, nos filmes e nos livros, como um modo de preparar as pessoas da Terra para o que está por vir. E nesse caso, isso foi um esforço para ajudar a humanidade e nos guiar para um futuro mais pacífico? Ou há outra meta inteiramente? Talvez a meta de evitar que nos tornemos uma ameaça. Antes de concluir sua transmissão pela emissora de televisão RT em 2013, o ex-ministro da Defesa canadense, Paul Hellyer, publicamente pediu que os oficiais revelassem a verdade sobre os extraterrestres vigiando a Terra. Essa informação é altamente secreta. Governos não falam sobre ela. Mas se você ouvir informadores e pessoas que trabalharam na indústria e que sabem o que está acontecendo, há muita informação por aí. E não demora muito para se apoderar dela. O futuro do mundo depende de que saibamos o que está acontecendo. Não só no nosso próprio mundo, mas em outros que estão nos monitorando e tentando nos influenciar para o bem ou para o mal. E há pessoas aqui que sabem muito a respeito. A ideia de que há outras entidades, seja de outras dimensões, galáxias, outros planetas, que estão controlando ou influenciando o que está acontecendo na vida na Terra é fascinante. E sempre temos que fazer a pergunta: quais são seus planos? São benevolentes? Estão aqui para nos proteger? Ou há outros planos? Há um plano para nos controlar? Há um plano para influenciar de modo negativo a maneira como vivemos? Temos que nos perguntar: há de fato algum tipo de conselho extraterrestre
que vigia o planeta Terra, que estão aqui para observar o nosso avanço e nos alertar sobre possíveis catástrofes que podem ocorrer? E será que, com sorte, ouviremos seus alertas? Se estamos sendo monitorados por extraterrestres, se estão observando os assuntos humanos, eu acho que eles estariam muito preocupados com coisas que fazemos que podem nos destruir e destruir o planeta. E talvez parte dos planos alienígenas seja nosso desenvolvimento moral, bem como nosso desenvolvimento tecnológico. Talvez seja nosso passaporte para integrar a Federação Galáctica. Podemos nunca saber qual é o seu último propósito, mas se esse é um experimento, devemos ter muito cuidado, porque claramente se eles não gostam que as pessoas os desafiem...